Salve, salve, concursando! Você é sempre bem-vindo ao canal Ciência Exata. É novo por aqui? Então se inscreva agora mesmo neste canal. Já conhece os nossos cursos? Acesse agora cienciaexata.com e venha fazer parte da nossa turma. Hoje trago uma aula exclusiva para o concurso da Prudenco. Nesse haverá cargos de nível fundamental, médio e superior. Como você pode observar, o edital da VUNESP contempla os mesmos assuntos para os diversos cargos. Nos nossos cursos, você encontrará o curso específico para o cargo que você vai fazer. E vamos estudar! Então, concursando, aqui você vê o nosso edital. São os mesmos assuntos para os cargos de nível fundamental, médio e superior. Começarei com a questão de nível médio, prova aplicada pela VUNESP no ano de 2021. Considere a passagem. Vamos usar essa metodologia. Você vai parar o vídeo, resolver a questão e assistir à minha correção para ver se você vai gabaritá-la. Lembrando que temos um curso específico para este concurso, um curso com questões da VUNESP de nível médio. Voltando à questão. Considere a passagem. Vamos ver o que fala. Os termos destacados introduzem no contexto as seguintes relações de sentido com os demais elementos. Quando fala relação de sentido, observar o sentido, VUNESP, você já sabe que está contemplando conjunção. Se tem conjunção, observe o sentido. Será que o sentido ali, a ideia indica uma proporcionalidade? Está expressando uma ideia de tempo, um sentido de tempo, por exemplo? Temos três. Qual delas aqui você já sabe que vai expressar uma ideia de condição, concessão, por exemplo? Então, já vem a primeira dica, de repente você ainda não está habituado com as minhas aulas. Sempre que aparecer a preposição para mais um verbo no infinitivo, aí eu sempre brinco, eu falo assim, ó, você já ouviu falar nos verbos parar, parer e parir? Não existe o parer, mas é só para você se lembrar deles. Apareceu a preposição para mais verbo no infinitivo, você já sabe. Vai expressar uma ideia de finalidade. Ah, mas eu não sabia, então você vai observar o sentido. Observe só. O menino fantasiava outros meninos para enfrentar a falta atroz de outras crianças. Então, ele fantasiava os outros meninos para quê? Com qual finalidade? Qual o objetivo dele fantasiar os outros meninos? Enfrentar a falta atroz de outras crianças. Então, aqui eu já sei que este último está expressando uma ideia de finalidade. Aqui já conseguimos gabaritar a questão, porque é o único que fala de finalidade. Quando jogava videogame, colocava um dos bonecos ao lado. Então, eu poderia falar assim, no momento em que jogava videogame. Então, apareceu a conjunção quando, ela está relacionada a uma ideia de tempo. Vamos ver a outra. Com um controle no colo, como se estivessem brincando juntos. Então, este como aqui, ele está com sentido de quê? De igual. Igual se estivessem brincando juntos. Então, aqui eu fiz uma comparação. Se igual é o quê? Maria é igual João. Aí você já compreende o quê? Que estou fazendo uma comparação. Por isso, o gabarito é a questão B. Acertou esta questão? Assinale a alternativa em que o termo entre parênteses substitui corretamente a expressão. Esta questão contempla colocação pronominal. Se tem colocação pronominal, já vem à sua cabeça o quê? Próclise, ênclise, mesóclise. De repente, não precisa disso. Você precisa saber o quê? Transitividade verbal. Se eu tenho um verbo transitivo direto, eu vou usar como complemento o pronome oblíquo átono o e também o a. Se é um verbo transitivo indireto aqui, eu vou usar como complemento lhe ou lhes. Então você já compreende dessa forma. Agora pare o vídeo e resolva esta questão de nível superior. Então, concursando, temos também um curso exclusivo para este concurso, um curso com questões de nível superior da banca VUNESP. Então, voltando à questão, você vai se lembrar de que, se eu tenho um verbo transitivo direto, eu vou usar como complemento o a. Se eu tenho um verbo transitivo indireto, eu vou usar como complemento lhe
ou lhes. Se é verbo transitivo direto, você pode usar também as variações no, na, nos, nas, lo, las, los e las, ok? Então vamos ver aqui. Será que só com transitividade verbal você consegue já resolver a questão? Eu vejo a mulher, eu vejo quem? Verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, eu posso usar na, então vou deixar aqui por enquanto. Eu enchi um caderno, eu enchi o quê? Um caderno. Então, se eu tenho um verbo transitivo direto, eu não posso usar lhe. Descartei a alternativa B. Recordar os quintais da minha infância. Eu recordo o quê? Verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, eu posso usar los. Então, vou deixar aqui. Pude ver uma peruca loira. Pude ver o quê? Verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, também posso usar o lá. Tivessem conservado as árvores do quintal. Tivessem conservado, eu conservei o quê? Verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, não posso usar lhes. Tem dúvida para saber se é verbo transitivo direto ou indireto? Observe. Ele veio uma preposição aqui depois. Tivessem conservado as árvores. Se tivesse uma preposição, nós teríamos crase. Se não vem o verbo acompanhado de preposição, ele é verbo transitivo direto. Voltando então à questão, vamos ver se você vai acertá-la. Eu vejo a mulher, então eu posso usar o na. Vem aqui, ó. Sempre que você for usar no e na e suas variações, o verbo tem que terminar em som nasal, por exemplo, m, ão ou oin. Aí vem uma dica para você se lembrar mais fácil. Como que é o alfabeto? M-N. Ou seja, para usar o N aqui, o verbo tem que terminar em M. Cadê o M? Não tem. Então, o correto seria vejo-a e não vejo-na. Para você usar o N aqui, você tem que usar o M aqui, ou então o ON ou o ão, que é mais difícil de aparecer. Recordar os quintais da minha infância. Eu vou recordar o quê? Já sei que é verbo transitivo direto. Então, e quando eu posso usar los e las? Quando o verbo terminar em R, S ou Z. Então, aqui terminou em R. Então, tá certo? Não. Por quê? Você vai retirar. Então, o correto seria o quê? Recordá-los. Você tem que tirar o R, S ou Z para colocar o lo ou lá. Pude ver uma peruca. Então, eu pude vê-la. Aqui está correto. Por quê? Ver terminou em R. Aí, o que eu faço? Eu retiro o R e aí vai ficar com... E coloco o L e coloco o A. Uma peruca loira é o quê? Ela. Eu não poderia falar pude ver ela. Aí fica ruim, né? Então, pude vê-la. E aqui a alternativa D está correta por isso. Então, concursando, lá no nosso site cienciaexata.com você também encontra curso da VUNESP de nível fundamental. Acesse agora mesmo. Trago agora algumas questões também de nível fundamental para os cargos deste concurso. Vamos lá! Com base na última frase do texto, assinale a alternativa que preserva o sentido original e apresenta a pontuação correta. A última frase do texto é esta. Um dia perceberemos que essa culpa nos custará caro. É vírgula de novo, igual tem aqui? Você já vem aqui na sua atividade ou na prova e escreve SVC. Um dia perceberemos, nós perceberemos, aqui eu tenho o verbo, perceberemos isso, que essa culpa nos custará caro. Então, não posso separar o verbo do complemento por vírgula. Que essa desculpa nos custará caro. Aí você vem aqui e vai fazer a pergunta. O que nos custará caro? Essa desculpa, sujeito. Não posso separar o sujeito do verbo por vírgula. Um dia perceberemos que essa desculpa nos custará caro. Certinho, não tem vírgula para não separar o sujeito do verbo. Observe que aqui eu tenho um ponto final, aqui tem reticências, então não alterou o sentido da frase. Um dia perceberemos que essa desculpa nos custará caro. Sempre que aparecerem os dois pontos, lembre-se de que a principal função dos dois pontos é a função explicativa, que nada justifica o emprego dos dois pontos. Perceberemos um dia que essa desculpa nos custará caro, não está interrogando, aqui só está afirmando. E ainda colocaria esse um dia entre vírgulas, caso queira. Perceberemos um dia que essa desculpa nos custará caro. Nada justifica aqui também o uso dos parênteses. Dos parênteses, quando tiver um termo acessório, que é aquele que você pode retirar da oração, ele virá entre parênteses. Mas aqui eu posso retirar? Perceberemos um dia que essa desculpa caro. Não, então tem que continuar o nos custará. Então, venho aqui e já descarto também a alternativa E.
Em conformidade com a norma padrão, as lacunas do segundo e terceiro quadrinhos devem ser preenchidas com... Então vamos ver. Lili, você está tocando bem demais. O que e agora te deu hoje que você acordou tão inspirado? O que lhe deu hoje ou te deu? Então, primeiro ponto, estou falando com quem? Com você. Você é um pronome de terceira pessoa, então aqui eu vou usar lhe. Então, o que lhe deu? Vamos para o próximo. Provavelmente algum sonho, eu não me lembro. E agora, algum sonho no qual, ao qual, na qual? Não, um sonho eu já sei que é masculino, não é isso? Um sonho de que eu não me lembro. Com que não me lembro pode ser qual dessas? Primeiro ponto, bem interessante aqui, gostei muito dessa questão. Porque eu vou falar aqui, ó, eu não me lembro. Observe só, eu não me lembro. Você ou de você? Eu não me lembro de você. Agora, se eu disser aqui, ó, eu não lembro, aí você observa que não tem o me mais, eu não lembro o caminho. Quando aparecer isso daqui em regência, você vai se lembrar de que se aparecer o me, tem o de. Ou se aparecer o se, não, eu se lembro. Né? Eu falar, ele não se lembra. Se aparecer o se, tem que ter o de. Não apareceu o me e nem o se, não tem o de. Anote aí mesmo no seu caderno, que é muito importante. Então, eu não me lembro de você está correto e eu não lembro o caminho também está correto. Tem o me, tem o de. Tem o se, tem o de. Então, provavelmente algum sonho eu não me lembro. Se tem o me, então eu já sei que tem que ter o de. A única alternativa que tem o de aqui é a alternativa de. Conseguiu compreender? Então, provavelmente algum sonho de que eu não me lembro. Se não tivesse o me, aí não teria. Provavelmente algum sonho que eu não lembro. Simples assim. Tem o me, tem o de. Tem o se, tem o de. Se não tiver nem o se e nem o me, não terá o de. Então, letra D. Considere os trechos do texto. Aqui nós temos as palavras em negrito, precisamos compreender o que elas significam. Esses termos destacados passam a noção. Se é noção, será que então nós temos um advérbio de tempo? Será que temos um advérbio de tempo aqui? Observe só. Tem três possibilidades, não é? Até ler, depois vem já o sono e aqui os prejuízos que já sofrem com o sono. E por qual você vai começar aqui? Vou começar pela última, porque parece ser a mais fácil. Que nem sequer conseguem perceber os prejuízos que já sofrem. Então, que ele já chegou, então é algo que já acontece neste momento. Então, aqui passa uma ideia de tempo. Tempo está certo, tempo está certo. Aí já venho aqui e descartei três alternativas, como você pode ver. Então, já facilitou um pouco aqui. Observe só. Agora vamos para as outras. Achava que estava bem adaptado a esse regime. Até ler, eu poderia falar até quando, ou então quando leu. Aqui você já observa que, se, por exemplo, pode substituir por quando, nos remete a uma ideia de tempo. Esse regime até quando li, ok? Esse regime quando li. Então, aqui tem uma ideia de tempo. Tempo aqui já é limite, já vou descartar. Ah, mas o até pode expressar uma ideia de limite? Sim. Ele foi até São Paulo. Ele foi até Guarulhos, não é isso? Então, aqui eu já venho e descarto a alternativa D e restou a alternativa A. Então, tempo, diferenciação, precisamos voltar aqui então, quando fala já ou alguma coisa. Observe aqui. Ó, o sono REM é importante para trabalharmos nossas emoções negativas, aprimorarmos habilidades sociais e para a criatividade e solução de problemas. Já o sono NEREM, então aqui o que? Está diferenciando o REM do NEREM, não é isso? Observe só que então é uma diferenciação, correto? Está separando este do REM, correto? Então já venho aqui e gabaritei a questão com a alternativa A. Sinale a alternativa em que está correta a relação entre ideias e entre tempos e modos verbais.
Esta questão está contemplando o quê? Conjunção, já vou anotar aqui. Conjunção e também conjunção e correlação verbal. Conjunção, você já sabe, você vai observar a ideia, o sentido que ela estabelece. Quando fala de correlação verbal, é a frase ter coesão. Precisa de haver um elo coesivo, ou melhor, uma ideia coesiva entre os tempos e modos verbais, correto? Correlação verbal. O que é correlação verbal? Que as bancas também cobram bastante. Nada mais é do que a coerência, a harmonia. Eu sempre falo com os meus alunos isto. É a frase ficar bonita e correta. Então, é a coerência, a harmonia entre os verbos, as formas verbais que estão naquela frase ou naquele período. Observe esta frase. Quando eu sair do emprego, iria estudar mais. Está estranho? Está havendo coerência, harmonia? Está uma frase correta, bonita? Quando eu sair do emprego, iria estudar mais? Não. Então aqui você observa a ausência da coerência entre as formas verbais. Trouxe aqui algumas formas verbais que a VUNESP tem cobrado recentemente. Outras bancas também têm cobrado esta correlação verbal constantemente. Sebrasp também cobra. Observe, então, esta frase que já vi que está errada, não há coerência. Quando eu sair do emprego, irei estudar mais. Você viu? Para esta ação acontecer, você precisa de ter esta daqui. Então, vou enumerar esta daqui como a ação 2. Para esta ação acontecer, você tem de sair do emprego. Então, o que é correlação verbal? É esta coerência entre as formas verbais. Aí você precisa se lembrar de que, se um verbo estiver no futuro do subjuntivo, olha aqui, futuro do subjuntivo, quando alguma coisa mais verbo no infinitivo. Quando eu sair, quando tu saíres, quando ele sair, quando nós sairmos. Então, se um verbo está no futuro do subjuntivo, o outro estará no futuro do presente. Observe. Quando eu sair, irei estudar. Aqui poderia falar estudarei mais. Pode ser ele simples ou composto. Irei estudar ou estudarei também. Se um verbo estiver no presente do indicativo, olha aqui, vou colocar aqui, presente do indicativo, o outro estará em quê? Também no presente do subjuntivo. Você já usa estas frases no seu cotidiano. Desejo que ele fale a verdade. Observe o que aqui. Este que eu ame, que eu chore, que eu beba, que eu parta. Então aqui você já consegue identificar o quê? O presente do subjuntivo. E no primeiro exemplo ali, quando aparece o subjuntivo. Quando aparece o quando aqui, você já consegue identificar este futuro do subjuntivo. Pretérito perfeito do indicativo, mas pretérito imperfeito do subjuntivo. Pretérito imperfeito do subjuntivo. Observe o se aqui. Ó. Então, quando aparece isso aqui, se eu falasse, que eu estudasse, pretérito imperfeito do subjuntivo. Pretérito perfeito é o quê? Aquela ação concluída no passado. Então, estudei algo que já fiz naquele momento. Insisti que ele estudasse mais. Então, aqui, pretérito perfeito do indicativo e aqui, pretérito imperfeito do subjuntivo. Se ele se dedicasse mais, conseguiria. Então, você observa aqui, ó, pretérito, olha os dois S's e o E, né, o se, e também tem o se, que vai indicar o quê? Uma probabilidade, correto? É o mesmo que talvez, não é isso? Então, se ele se dedicasse mais, conseguiria os resultados pretendidos. Um verbo está no pretérito imperfeito do subjuntivo e o outro está no futuro do pretérito do indicativo. Muita atenção a este aqui, há outras correlações também. Agora que você já compreendeu um pouco mais sobre correlação verbal, vamos às alternativas. As pessoas precisam ter uma vida
relativamente regrada. Então, se tem conjunção e correlação verbal, eu vou começar primeiro pelas conjunções. Por quê? Elas são menos complexas que os verbos. Então, você observa aqui as conjunções. Primeiro ponto é identificar a ideia da frase. As pessoas precisavam ter uma vida relativamente regrada. Alguma coisa poderão dormir ao menos 8 horas por dia. Então, aí você vai observar para que elas precisam ter uma vida regrada. Para que possam dormir ao menos 8 horas por dia. Então, aqui, eu já observo aqui que nesta frase ela transmite uma ideia de objetivo, não é isso? Objetivo, fim, ou então, como nós falamos na linguagem das conjunções, né? Uma ideia de finalidade, porque você precisa ter uma vida regrada para você alcançar o objetivo de dormir ao menos 8 horas por dia. Observe só. As pessoas precisavam ter uma vida relativamente regrada, se bem que. E este se bem que, será que está correto ou não? Quando você observa que este se bem que, ele poderia falar, é o mesmo que desde que. Então, expressa uma ideia de condição. E eu já vi que a ideia que nós queremos aqui é de finalidade. As pessoas precisarão, então aqui você já observa, este verbo aqui ele está no futuro do indicativo, futuro do presente. Precisarão ter uma vida relativamente regrada para quê? Para que possam dormir ao menos 8 horas por dia. Então, aqui nós temos a ideia de finalidade, para que ou a fim de que. Então, a alternativa B gabarita a questão. Observe só como a coesão dela aqui, eu falo assim, é a frase ficar bonitinha aos ouvidos. As pessoas precisarão ter uma vida relativamente regrada a fim de que possam dormir ao menos 8 horas por dia. As pessoas precisariam ter uma vida relativamente regrada desde que podiam, olha como não soou interessante aqui. Eu poderia fazer como alternativa B, ou então eu poderia falar também. As pessoas precisariam ter uma vida relativamente regrada para que, ou então desde que pudessem, vou colocar aqui, ao invés, desde que pudessem dormir ao menos 8 horas por dia. As pessoas precisam ter uma vida relativamente regrada, contanto que puderam, contanto que, já sou estranho, já sei que é o quê? A fim de que pudessem dormir ao menos 8 horas por dia. As pessoas precisaram ter uma vida relativamente regrada, mesmo que podem dormir, também não. Então, já venho aqui e também vou descartar a alternativa E. Gente, correlação verbal exige muita atenção também. Observe o tempo verbal, porque aí você vai compreender a ideia expressa naquela alternativa. Assinale a alternativa que atende à norma padrão de concordância e de regência. 2 tópicos, qual é mais fácil ou menos complexo? Concordância, comece por ele. Tem concordância, você precisa de se lembrar, primeira coisa, de circular o verbo. Quem pratica a ação de bombardear o Facebook e o WhatsApp? Aqui eu tenho o quê? Um sujeito composto. Sujeito composto, o verbo vem depois dele, o verbo obrigatoriamente tem de estar no plural. Eu falo 2 bombardeia? Não. O correto aqui seria o quê? Bombardeiam. Eu falaria o quê? Eles bombardeiam. Então já descarto a alternativa A. O Facebook e o WhatsApp bombardeiam o leitor com notícias. E a maioria é fatos quase impossíveis de serem reais. Será que a maioria é ou são? Quando aparecer aqui o verbo ser e nós tivermos ou o sujeito, vamos colocar aqui, o sujeito ou o predicativo, um estiver no plural, o verbo vai para o plural, concordando com aquele que está no plural. Então, o correto aqui seria: e a maioria são fatos quase impossíveis de serem realizados. Verbo ser, quando se refere a coisas e o sujeito ou o predicativo estiver no plural, aí você já vai se lembrar de que, quando aparecerem as flexões diferentes aqui, você observa sujeito no, vamos colocar aqui,
no singular e o predicativo no plural. Então, está se referindo à coisa, um deles está no plural, o verbo vai para o plural. E aqui nós temos aqui também um coletivo. Se está no coletivo, o verbo vai para o plural. Então, a maioria são fatos quase impossíveis de serem reais. É Vunesp? Não precisa de sofrer tanto, porque aqui você já eliminaria logo no início. Sempre tem havido. O verbo haver, você já vai vir aqui escrever, existir. Sempre tem existido notícias. Então, o verbo haver no sentido de existir, ele é o quê? Vamos puxar aqui. Impessoal, não é isso? Ou seja, ele será empregado na terceira pessoa, que eu chamo de 3PS, terceira pessoa do singular. Ah, mestre, mas aqui não é o verbo haver, aqui é o auxiliar. Se o verbo principal ele é impessoal, seu auxiliar também será impessoal. Então, o correto seria o quê? Sempre tem havido notícias falsas que aumentaram o potencial viral devido ao emprego? Não, devido ao emprego da internet. Se é devido, vai exigir a preposição a. Da internet, através de alguma coisa mesmo, através das redes sociais. Aí você vem aqui, circula esse verbo também. O que praticou a ação de aumentar? As notícias falsas. Vou colocar aqui o sujeito e aqui o verbo. Sujeito no plural, verbo no plural, certinho aqui, mas há outros erros nesta alternativa. A rotina das redações dos jornais, aí você já vem aqui e circula. O que vem mudando? A rotina, o núcleo do sujeito está no singular, não é isso? Sujeito no singular, o verbo no singular. Então, vem mudando. A rotina das redações dos jornais vem mudando, já descartei. Em virtude da necessidade. Se ele tem a necessidade de alguma coisa e não em necessidade de se apurar os fatos relatados nas fake news. Cabe aos bons jornalistas passar a seus leitores ou telespectadores ansiosos por informações, fatos verdadeiros. Cabe a quem? Aos bons jornalistas passar. Aqui nós temos o quê? Uma oração infinitiva. Você pode observar que este verbo está no infinitivo. Vou colocar aqui, infinitivo. Então, cabe passar a seus leitores. Então, o verbo aqui permanecerá no singular se eu tiver uma oração infinitiva. Cabe aos bons jornalistas passar a seus leitores. Quem passa, passa a alguém. Está correto também a regência. Ansiosos. Ele estava ansioso por informações, ansiosos pelas informações também. Então, aqui, este adjetivo ansioso, ele pode pedir as preposições para, poderia ser por também, e também de, poderia também usar a preposição de. Então, de, para e por, ansiosos para as informações, ansiosos por informações e ansiosos de informações. Muita atenção, esse adjetivo ele é muito cobrado. Lembre-se dessas três preposições que o adjetivo ansioso pode exigir em determinados contextos. Essa do verbo cabe aqui, por ser uma questão de nível superior, achei mais um pouco mais complexa, mas lembre-se disso, fique atento a esse verbo no infinitivo. Cabe isso aos bons jornalistas, poderia substituir também. Mas aparecer esse verbo no infinitivo, o verbo caber aqui vai ficar sempre no singular, ok? De acordo com a chefe de redação, que o trabalho na área de comunicação já perfazem 10 anos. O que perfaz 10 anos? O trabalho na área. Então, o trabalho já perfaz. Vou colocar aqui. Perfaz 10 anos, ok? As fontes confiáveis são imprescindíveis, já vou descartar. Agora, se fosse só assim, perfaz 10 anos ou perfazem 10 anos que moro aqui. E aí, se eu disser, por exemplo, vou simplificar aqui, eu falaria fazem 10 anos ou faz 10 anos que trabalho aqui. O verbo fazer indicando o tempo passado, ele vai ser sempre usado no singular. Então, o correto é o quê?
faz 10 anos que estudo português. Então, vou descartar a alternativa E, de acordo com a chefe de redação, que eu trabalho na área de comunicação já perfaz 10 anos. O que perfaz 10 anos? O trabalho. As fontes confiáveis são imprescindíveis. O que é imprescindível? As fontes aqui está no plural, então o verbo obrigatoriamente também estará no plural, correto? Concordância? Muita atenção. Sinale a alternativa que dá adequada sequência à frase, atendendo-se ao sentido do texto. Você precisa de observar o sentido do texto e também a norma padrão. Esta questão está contemplando o quê? As fake news, notícias falsas sobre a realidade, sempre existiram. Aqui você pode observar que ela está contemplando o quê? Colocação pronominal. Se tem colocação pronominal, nem preciso voltar ao texto. Por quê? Porque aqui já é uma questão de gramática pura, mas tem dúvida? Volte, por quê? Você compreendendo aqui o sentido do texto, pode ser que se você não se lembre de alguma regra de colocação pronominal, isso pode te ajudar também. Tem colocação pronominal, você já escreve aí. Enéas 4Ps, não é isso? P, 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 P. Aqui estão os casos mais cobrados de próclise. São informações noticiosas que não. Olha o N de Enéas aqui, já vou colocar aqui, o não, são as palavras negativas. Então, o correto aqui seria não a expressam. Por quê? O não é o que eu chamo de palavra atrativa. Então, se a palavra atrativa, não, nunca, jamais, vai atrair o pronome para perto dela. São informações noticiosas que não a expressam. Olha o não aqui de novo. Palavra atrativa, próclise, o pronome vem antes do verbo. Então, que não expressam ela. Então, neste caso aqui, eu não poderia falar que expressam ela. Por quê? Porque eu não uso os pronomes retos como complementos. Então, aqui a alternativa B está correta. São informações noticiosas que não lhe expressam fidedignamente? Não. Se expressa alguma coisa. Então, o verbo expressar é verbo transitivo direto. Aí vamos escrever aqui também. Se é verbo transitivo direto, eu vou usar como complemento ou as suas variações. Se eu tenho um verbo transitivo indireto, eu vou usar o quê? Lhe ou lhes. E aqui é um verbo transitivo direto, eu não posso usar lhe. São informações noticiosas que não expressam ela. Eu posso falar eu amo ela? Não, eu tenho aqui um verbo. Então, aqui eu vou ter o quê? Um complemento. Não posso usar como complemento, objeto direto ou indireto, os pronomes retos. São informações que não expressam. Eles expressam o quê? Verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, não posso usar lhe. Show de bola? Acertou ou errou esta? Nas falas dos personagens, o verbo plantar significa correta e respectivamente. A questão está contemplando o quê? Sinônimos são palavras que possuem significados iguais ou semelhantes. Plantei samambaias, está difícil de pegar, então aqui ela plantou mesmo quando coloca na terra. Plantei fake news, está brotando, que é uma beleza, e quando fala aqui de brotando, está espalhando a fake news, as fake news estão espalhando. Agora, quando aparece aqui plantar, seria onde? Na internet, não é isso? Então, nós temos que saber qual o significado adequado. Colocar, então, poderia falar, coloquei samambaia, está difícil de pegar? Também não. E erigir? O que é erigir? Seria o mesmo que construir? Poderia ser também, mas aqui não daria certo. Construir, plantei samambaia, construir samambaia, não. Desferir é quando joga, quando aplica socos em alguém, ele desferiu alguma coisa. Aplicar, apliquei samambaia, também não. Semeei samambaia, vamos ver aqui, semeei samambaia, está difícil de pegar? Sim. Propaguei fake news, está brotando, que é uma beleza, então aqui propagar dá certo. Então, alternativa D, que é a correta. Conservei samambaia, não, lá plantou, e quando fala que está propagando, está desprestigiando, também não. Acho que a palavra mais difícil aqui seria erigir, mas aí volte,
tem duas palavras, comece por aquela mais fácil. Preposição é a palavra que liga, ela não exerce função sintática, ela vai ligar os termos, ela vai ligar as palavras. Por exemplo, eu posso colocar aqui, vou colocar esta frase: eu gosto de português. Então tá bom, eu gosto de português. Você observa qual que é a preposição aqui que está ligando as palavras, o de, não é isso? Então, neste caso aqui, o verbo gostar, que é o termo regente, ele exige a preposição de. E o português aqui vai vir acompanhado, que é o termo regido, vai vir acompanhado da preposição de. Então, gosto de português, ligou as duas palavras. Nesse trecho, o vocábulo destacado que expressa o sentido de ausência e privação é: qual das preposições marcadas? Observe só: nos, entre, na, do, sem. Nós já vamos resolver a questão aqui com sem. Por exemplo, também, né? Estou sem dinheiro. Então, neste caso, não tenho. Ele estava sem dinheiro. Então, neste caso aqui, você já consegue observar a ausência do dinheiro. Então, o sem vai indicar esta ausência e privação. Nos é a contração da preposição em, mas o artigo definido os, entre também, é preposição e que vai indicar o quê? Reciprocidade, as relações entre os indivíduos, um faz com o outro com um, e poderia ser também algo relacional aqui. Na é a contração da preposição em, mas o artigo definido feminino a. Dos, contração da preposição de, mais artigo definido os, ok? Então, gabarita aqui, a alternativa é. A frase do primeiro quadrinho está corretamente reescrita conforme a norma padrão da língua e com sentido preservado em. Então, se tem preposição, terá regência. O que é regência? É você saber qual a preposição exigida por determinado nome ou verbo. Como disse ainda há pouco, eu gosto, vou colocar aqui, eu gosto de você. Então, neste caso aqui, olha, a preposição de, ela é exigida pelo verbo gostar. Veremos agora. A gente procura por boas notícias. Aqui você observa o verbo. Quem procura, procura por alguma coisa ou então simplesmente procura. A gente procura boas notícias ou procura por boas notícias. As duas formas são corretas. Boas notícias é do que procuramos? Não. Se eu colocar aqui, por exemplo, vou trocar o verbo aqui, precisamos, sim. Porque quem precisa, precisa de alguma coisa. Então, boas notícias é do que precisamos. Mas procura, eu não procuro de você, eu procuro por você ou eu procuro você. Eu procuro sobre, eu procuro sobre você? Não, eu procuro você ou por você. Boas notícias é o que procuramos. Nós procuramos você, então aqui você observa que é o que procuramos. Aqui, neste caso, não tem a preposição antes do pronome relativo. Então, quem procura, procura por, como está aqui, ou então procura sem preposição. Como já disse anteriormente, a gente procura boas notícias. Então, alternativa C. Boas notícias é algo que procuramos? Eu procuro a você? Não, eu procuro você, ou então por você. Boas notícias é no que procuramos? Não, eu não procuro em, não. Eu procuro por ou eu procuro as boas notícias. A alternativa que substitui a fala do tigre, sem alteração do sentido da tira e de acordo com a norma padrão quanto à pontuação, é. Interessante a questão, você tem de observar o sentido da tira. Mas não precisa de voltar ao texto, voltar à tira, que está cobrando pontuação. Se tem pontuação, o mestre Mário fala muito sobre o que? O SVC. Você não pode separar por vírgula o sujeito do verbo e nem o verbo do complemento, correto? Então, será que por aqui a gente gabarita a questão? Veremos agora. Um homem simples, mas ontem você queria. Você aqui é o quê? O sujeito. Queria é o verbo. Olha o SVC. Não posso separar o sujeito do verbo por vírgula. Então, mas vamos resolver toda a alternativa? Afinal de contas, estou aqui para isso. Um homem simples. Aqui não exige este ponto e vírgula. Então, o correto aqui seria vírgula mesmo, ok? Porque antes das adversativas, antes das conjunções coordenadas sindéticas adversativas, eu uso vírgula. As reticências também não precisam aqui. Poderia ser assim. Um homem simples, vírgula,
mas ontem você queria um carro movido. Se é movido a alguma coisa. Então aqui eu tenho um verbo e o complemento. Não posso separar por vírgula também, correto? Como assim? Ok, interrogou, está certo. Ontem você queria, ele queria o quê? Aqui eu tenho o verbo e aqui eu tenho o complemento. Não posso separar o verbo do complemento por vírgula e já descarto a alternativa B. Espere um momento, mas ontem aqui está correto. Antes das orações adversativas, como disse ainda há pouco, usamos vírgula. Mas ontem você queria, observe só. Aqui eu tenho o quê? Um adjunto adverbial. Quando esse adjunto adverbial, a ordem aí, vamos voltar à nossa ordem aqui também famosa, suveca, que é sujeito, verbo, complemento e adjunto adverbial. Quando esse adjunto adverbial ele vem para o meio da frase, a VUNESP não cobra a longa ou curta extensão. Ele poderá vir separado por vírgula ou não. Então, por quê? Porque ele é de curta extensão. Se ele fosse de longa, obrigatoriamente teria de vir separado por vírgula. Mas qual que é a regra? Se tem um braço, tem de ter o outro. Olha aqui, então o correto seria mas. Ontem você queria um carro movido, já vi que aqui também não tem, porque é movido a energia, não vou separar por vírgula. Agora, eu poderia retirar as duas vírgulas aqui, sim. Ou tem as duas ou não tem. Ou tem os dois braços ou não tem. Então aqui colocaria a vírgula ou retiraria esta. O quê? Mas ontem você... Não, descarto. Olha aqui, o que justifica estes dois pontos aqui? Nada, não é isso? Mas ontem já viu o quê? Vamos colocar uma vírgula aqui. Por quê? Adjunto adverbial de curta extensão deslocado pode vir entre vírgula ou não, ok? Simples. Você queria ontem, observe aqui, ó, adjunto adverbial agora já está certo. Porque se tem um braço, tem o outro. Então, ou tem um ou melhor, ou tem os dois ou nenhum. Não pode usar só um. Você queria ontem um carro movido a energia nuclear? Exclamação. Aqui perguntou simples? Você é um homem simples? Certinho também. Então, a alternativa é gabarita a questão. Muito interessante aqui, a VUNESP faz muito isso aqui. Na fala do tigre, mas ontem você queria um carro movido a energia nuclear. A expressão em destaque manifesta noção. Se fala noção, você já sabe, ela está contemplando advérbio. É a palavra que modifica o quê? O ava, o adjetivo, o verbo e o próprio advérbio, atribuindo-lhe uma circunstância. Observe só, Maria é bonita, Maria é muito bonita, ela é a mais bonita. Aqui você consegue compreender uma noção de intensidade. Se eu disser, por exemplo, ele chegou ontem, aí ontem você consegue compreender que está se referindo a uma circunstância de tempo. É importante aqui destacarmos o quê? Quando fala um carro movido a quê? A energia nuclear. Nos remete a uma ideia de tempo? Não. Lugar? Também não, não é um lugar. Intensidade? Muito mais? Também não. A afirmação está afirmando alguma coisa? Sim, certamente, com certeza? Também não. Então, por eliminação, nós chegamos aqui à alternativa B. Como é o carro que ele quer ter? Ele quer ter um carro movido a energia nuclear. Sempre que você for identificar um advérbio de modo, você fará a pergunta com. Ele quer um carro como? Movido a energia nuclear. É o modo que o carro será movido, correto?